Muito bom dia. Primeiro de tudo agradecer por estarmos aqui juntos e por falarmos um bocadinho sobre futebol, e queria começar também por perguntar quem é o André David do ponto de vista profissional, do ponto de vista do teu percurso, o que é que já fizeste, para que as pessoas também te conheçam um bocadinho melhor e saibam quem tu és. Bem, bom dia. Primeiro agradecer-vos pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol e falar de jogo. O André David tem treinador que começou já há algum tempo como treinador principal. Comecei no grupo desportivo torizense, porque fui para lá com um grupo de empresários para um projeto de malta brasileira, portuguesa, no fundo um projeto um bocadinho diferente, num contexto de origem, um contexto excelente para se trabalhar como sendo profissional. Entrei em Toriz como adjunto, para treinar também a equipa de júniores. O projeto era para desenvolver jovens jogadores e não lembro, na altura jogámos, no segundo ano, jogámos com a Académica para a Taça de Portugal e teve algum impacto porque a equipa tinha média de 19 anos ou 20 e poucos anos, ou seja, tinha lá o Cané, que era da casa, que era um craque, mas destoava na idade, na altura já era mais velho que eu, tinha 34 anos, e depois o resto era tudo miúdos. E começa aí, a gente consegue manter, no ano seguinte faço o campeonato de segunda divisão, entretanto Distrital, Oliveira Hospital, subimos, fomos ao CNS e também estávamos numa situação excelente. No fundo, geralmente quando há mudanças e quando a gente tem um projeto melhor é porque há aqui algumas condições excepcionais ou que sobressaem em determinado momento. Lá está a história de que o treinador e os jogadores no futebol vivem do momento, e saí para Bragança, tinha um orçamento completamente diferente. No ano seguinte fomos à fase de subida, ficámos em terceiro, é o período em que eu vou para o Académico de Viseu, depois Gafanha e agora Louros, e pronto. No fundo foi este percurso, um André estudante que entrou para o desporto para ser treinador, única e exclusivamente. Pronto, também tive a sorte de estar rodeado quando entrei na UTAD, eu sou do Norte, e a malta está rodeada de bons alunos, bons treinadores, ter as influências certas, porque o meu objetivo era entrar para ter centro de treino, mas depois aquilo até foi adaptado a Bolonha e já não tive centro de treino, já não tive, pronto, acabei por sofrer da influência o Pedro Paulo, era um dos amigos, treinador, selecionador nacional de futsal, que também já tinha estado no Futebol 7, o Ricardo Duarte era um dos amigos, entre aspas, mas conhecidos desse grupo. Eu acabei por ter a felicidade por alguns deles terem sido meus treinadores, de beber, de ser influenciado por eles, o Marco, o Vasco, uma série de malta que fui influenciado e que pronto, desde muito cedo a beber aquilo que eram os conteúdos e o básico, e a perceber e entender e a ler o jogo. Muito bem. Do ponto de vista pessoal, quem é o André? Tens algum tipo de atividade que gostes de fazer fora do futebol, hobbies? André é um rapaz calmo, do Norte, calmo fora, no treino e no jogo, mais agitado, e gosta e vive intensamente, mas é uma pessoa que gosta de estar calma ao seu canto, de passear, de ir ao café, ler o jornal, é algo que me dá prazer, ir ao cinema. Portanto, há uma vida para lá do futebol, sim, o normal de qualquer. Ler, ver jogos, observar, sistematizar, refletir sobre o treino, um bocadinho uma vida além do normal de qualquer ser humano, depois também algo obcecado pelo futebol e pelo treino. Muito bem. Do ponto de vista do treino em si, entrando aqui um bocadinho nesta questão que é a metodologia do treino, como é que o André David e a sua equipa técnica, neste caso, organizam os conteúdos, especialmente no período pré-competitivo, chamamos aqui assim à pré-época, especialmente de acordo com os momentos de jogo? Há alguma organização especial? Como é que o fazem? Não, nós procuramos numa primeira fase ter algum respeito pelo regresso dos atletas à competição. Uma fase de adaptação em termos propriamente ditos mais físicos, a adaptação ao esforço. E depois procuramos que tudo aquilo que trabalhamos e tudo aquilo que sistematizamos vá de encontro àquilo que é a nossa ideia de jogo, àquilo que é o nosso jogar, de forma muito simples. Trabalhamos sempre o nosso jogo. Sempre. A pré-época é rica nesse aspecto, porque permite-nos aqui, de certa forma, concentrar uma série de conteúdos e dessa forma chegar ao nosso jogo.
Nós optamos numa primeira fase por consolidar e por fazer perceber à malta, aos jogadores, o que é o mais básico. Ou seja, eu acho que o jogador de futebol tem que saber relacionar com o básico. Quem sou eu e a bola, mas isso eles já são super dotados, a maior parte, e depois eu e os meus colegas, os colegas mais próximos. Quem está junto a mim, aquilo que é o centro de jogo, quem está junto a mim, quer atacar, quer defender, e primeiro eles têm, é fundamental eles perceberem isto. Depois de perceber isto, no fundo, é trabalhar sistematicamente de encontrar a nossa ideia, de encontrar a nossa forma de jogar, usando os jogos de treino para serem momentos avaliativos daquilo que tem sido o processo, refletir sobre o que está bem e o que está mal, sabemos o caminho, sistematizamos e priorizamos aquilo que são os conteúdos e trabalhamos para chegar e para otimizar aquilo que é a nossa ideia. Falaste aí de uma ideia de jogo, portanto há algum foco especial em algum dos momentos de jogo? Não pode haver, ou seja, se eu jogar contra, um exemplo da Primeira Liga que é mais fácil, se eu for o Feirense e jogar na Primeira Liga, ou se eu for, com todo o respeito pelas equipas, mas temos que respeitar aquilo que são os orçamentos e basta olhar por aí, se eu for o Marítimo, se eu for o Nacional da Madeira, são equipas que nós sabemos a priori que não lutam para ser campeões, que em termos de qualidade individual tem aqui algumas diferenças. Ou seja, nós temos que ter capacidade para ser fiéis àquilo que é a nossa ideia de jogo, mas ter a capacidade de, eu costumo dizer isto, na sua complexidade, conseguir que a nossa ideia nos traga resultados e vitórias. E essa complexidade, se sermos tão ou mais, a nossa ideia é sempre tão ou mais complexa e aprofundarmos tanto ou pouco ao ponto de conseguir obter também resultados. Ou seja, se não conseguimos, eu gostava de ter sempre bola, ser uma equipa que tem mais posse que o adversário, submeter o adversário ao meio campo, para assim estar juntos, reagir forte à perda, recuperar alto, ter mais tempo a bola, passar muito tempo com bola, porque eu acho que o momento ofensivo é um momento que valoriza muito o jogador. Mas se não tivermos capacidade para o fazer, temos que ter bola na medida em que nos deixarem, em que pudermos, em que conseguirmos, mas no momento defensivo, eventualmente no contra-ataque, na transição ofensiva, quando usamos contra-ataque, o ataque rápido, para chegar ao último texto do adversário, também conseguir aproveitar, ser consistentes defensivamente e de ser rápidos a aproveitar o momento em que a equipa contrária está desorganizada e também aproveitar isto. Isto tem muito a ver com em que nós conseguimos situar a nossa equipa, com o crescimento que ela tem, no campeonato onde está inserido. E o tempo, muitas vezes achamos que é uma coisa, dou-te um exemplo, começámos no Oliveira do Hospital, no CNS, eu já conhecia bem a segunda divisão, o CNS era um campeonato com menos equipas, mais fraccionado, havia maior diferença entre as equipas, no fundo. Começámos com um projeto, vínhamos distrital, defender bem, consolidar o nosso processo defensivo, aproveitar os momentos de transição, sempre podíamos ter bola e começámos e acabámos, quando saio, estávamos a um ponto dos dois, estávamos em terceiro, a um ponto do segundo, que era uma das equipas que podia ir à fase final, e a equipa a crescer no momento ofensivo, a ter mais bola, a conseguir dominar, a conseguir controlar o jogo, controlar e dominar, ou seja, algo que no início não acontecia, fez parte do crescimento, da maturação de uma série de jogadores que vinham e tal, com alguns que contratámos, crescerem, evoluírem e serem mais capazes depois de jogar um jogo mais condizente com aquilo que a gente mais gosta, mas que só com a maturação, com o crescimento enquanto equipa é que eles chegaram àquele patamar. Bem, tens por hábito durante este período da pré-época definir objetivos com os atletas, fazem-no individualmente, digamos assim, entre a estrutura, entre a equipa técnica, também partilham aquilo que são os objetivos com eles? Nós, durante a pré-época, não temos tantos objetivos, ou seja, nesse âmbito, nós temos alguns objetivos que criámos depois para o campeonato, que transformamos os objetivos mensuráveis em objetivos de comportamento.
Para dar um exemplo, nós ensinamos, e quando falava daquela questão do centro de jogo, eu acho que é fundamental o jogador, cada vez mais, o que vai diferenciar o jogador atual, de alguns anos atrás, é o jogador perceber o jogo, como, porquê, quando, onde, o que é que se está a passar, o que é que se passa à minha volta, o que é que eu estou a jogar, onde é que eu estou situado e o que é que eu posso fazer em cada momento. E quanto mais, além de o jogarem por si, porque alguns são craques a jogar, não são craques a entender, mas quando eles percebem, entendem e fazem isto com lógica, eles realmente percebem o que estão a fazer. E eu acho que a nossa capacidade, quando falo do centro de jogo, quando falava, aqui tem um peso enorme, ou seja, perceber aquilo que é feito. E quando depois digo de perceber o básico, perceber os momentos de jogo, perceberem o que é que eu quero em cada momento, com cada pormenor, desmarcação, o que é que eu quero para o jogo. Quando os grandes princípios que depois não têm a equipe, eles começam a perceber isto, e na pré-época nós fazemos com que eles percebam aquilo que é na nossa ideia, depois modelando aquilo que é nosso jogo, eles percebam isto. Para quê? Para que depois a gente define objetivos, queremos 42 pontos no campeonato, 21 mais 21 em 2 voltas, por exemplo. Um quarto de campeonato será 10,5, 11, 10 ou 11, depois depende, damos aqui alguma margem. Para chegar lá, o que é que nós precisamos? Para chegar a estes pontos, o que é que nós precisamos? O que é que nós trabalhamos? Já conhecemos o que trabalhamos e agora o que é que nós precisamos de melhorar, crescer, a atacar, a defender nas transições, bolas paradas, estamos a fazer gols, não estamos a fazer gols, estamos a criar situações de finalização, não estamos a criar situações de finalização, porque é que estamos conhecendo o modelo, conhecendo a ideia, conhecendo os princípios, subprincípios, eles naturalmente começam a interação connosco a perceber, ok, mister, temos que melhorar isto. Quando o jogo varia, estamos a ser lentos a aproveitar o espaço. Quando a gente acelera dentro ou fora, estamos a ser lentos a procurar rapidamente partir para a criação de finalização. Ou estamos a chegar lá partidos, estamos a chegar, aceleramos, mas a linha defensiva está a ficar muito atrás dos médios e no momento da perda não conseguimos estar juntos. Ou seja, perceber, ver, entender, explicar o jogo usando o vídeo, usando e fragmentando constantemente aquilo que nós queremos, grupal, individual, coletivamente, para que eles depois entendam. E isto depois leva a que eles interajam connosco e eles também se sintam, integrá-los para eles se sentirem parte principal, porque eles são a parte principal, muitas vezes não o percebem. E nós temos um papel importante no trabalho com eles fora do campo, mas depois dentro são eles que o jogam. Claro. Durante a pré-época, normalmente, quantos microciclos é que defines para conseguires ter tudo isto que falámos consolidado e iniciar o campeonato da forma ideal? Microciclos, nós usamos semana a semana, no fundo. Eventualmente, na primeira semana, segunda, é que não queremos jogos de treino logo, ou queremos um jogo muito fácil só para ir a jogar, para concentrar em termos ofensivos, defensivos e colocar aqui o máximo de informação concentrada. E depois começamos a avaliar, numa primeira fase, algum tempo a trabalhar e com jogos, e depois na parte final é utilizar 2 jogos seguidos, um jogo de manhã, um jogo de tarde, com um objetivo mais físico, entre aspas. Se o nosso treino dá por si a resistência específica que o jogo pede, depois nós queremos pouco a pouco dar 45-45, 60-30 e à tarde 60-30 ao complementar, passado uma semana 70-20, 80-10, e desta forma dar maior tempo de jogo de forma consecutiva, para que quando chegarmos ao primeiro jogo oficial toda a gente esteja preparada e capacitada para fazer 90 minutos. E quantas semanas normalmente é que fazes a pré-época? O ideal serão 6 semanas. Dá para fazer tudo com calma, tudo com tempo, mas nem sempre, quando estamos a falar de campeonato nacional séniores, porque os clubes têm muito mais dificuldades, nem sempre conseguimos 6, mas 5 no mínimo sempre. Portanto, já falando aqui de um bocadinho do período competitivo, de que forma é que vocês organizam um microciclo semanal, digamos assim, para conseguir ter a certeza que todos os atletas, ou que aqueles atletas passam pelos estímulos fisiológicos que precisam para depois estar preparados e para manter aquela forma física que chamamos, ou digamos assim, que será ideal para aguentar, digamos, toda a época? Nós respeitamos aqui
estar fora da forma física ideal é um problema maior para quem não joga. Correto. A partir de certa altura. O nosso treino, geralmente no Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional de Séniores, é sempre de terça a sábado, em que nós temos a preocupação de terça dia, para quem não jogou, em que é mais intenso, mais, e recuperação ainda para quem jogou. Quarta é o dia com jogos mais reduzidos, de força específica, não é? Com mais intensidade, com mais pequenos períodos mais curtos, mas muito intensos, os aspectos mais micro do jogo. Às vezes treinamos à tarde e aí vamos já para espaços mais setoriais, intersetoriais, mas pouca coisa. Depois, na quinta-feira, espaços maiores, inclusive jogo formal. Nós procuramos quase sempre um bocadinho no final do treino levar o jogo sempre a um modo quase formal de jogo, 9 para 9, 10 para 10, 8 para 8, de forma a ter sempre a reprodução daquilo que foi o que a gente partiu, dividiu, trabalhou, afinou e depois juntamos só para ver como é que a coisa vai evoluindo. Quinta-feira treino mais intersetorial coletivo, sexta-feira intersetorial, setorial, grupal, porque nós entendemos que eventualmente daquilo que juntamos na quinta-feira do trabalho que vem sendo feito, aquilo que nós juntamos e vimos e refletimos que está a faltar, vamos novamente trabalhar e depois juntar novamente para afinar e evoluir. O que é que acontece muitas vezes aqui pelo meio? Acontece sempre aqui pelo meio. É que, aliado àquilo que é a nossa ideia e a preocupação connosco, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, juntamos aqui as preocupações com aquilo que vai ser especificamente o adversário. Ou seja, de que forma que o adversário se apresenta, o que é que nós podemos aqui mudar na nossa forma de atacar, de defender, uma ou outra nuance que já temos e que vamos utilizando, 2, 3 ofensivas, uma, se for igual defensivamente, como uma outra situação que possa alterar, e trabalhamos já desde o início da semana com vista àquilo que possa ser o jogo. E sexta-feira, quinta ou sexta-feira, em termos de jogo formal, perceber aqui e tentar reproduzir aqui aquilo que vão ser as resistências apresentadas pelo adversário. Sábado, resumidamente, boas paradas. Okay, portanto, sempre de forma integrada também colocar aqui esta vertente mais fisiológica. És adepto de algum tipo de metodologia ou de periodização? Eu acho que nós enquanto treinadores, bebemos de várias escolas. A periodização tática agora está no auge. Eu bebi muito daquilo que foi a simplificação da estrutura complexa de jogo. Queiroz elaborou à data, muito à frente, vai quase com 34 ou 35 anos ou 36, muito à frente daquilo que era o entendimento do jogo. Pena que depois parou e durante algum tempo o crescimento daquilo. Mas a forma como ele estruturou, a forma como ele, depois com os fatores de jogo, tinha aquilo definido para o ensino do jogo, para o ensino do centro de jogo, básico, coisas básicas, para depois se entender, controlar aquilo que estava dentro do centro de jogo e depois fora do centro de jogo como é que as coisas se processavam. Pronto, ele simplificou algo que era muito difícil na altura de entender por toda a gente, ele simplificou, elaborou. Agora vem a periodização tática com uma série de princípios que nos levam também a entender, a estruturar e elaborar. Eu acho que nós, no fundo, depois quando trabalhamos, utilizamos aquilo que é a metodologia à nossa maneira, à nossa forma, com a nossa liderança, e isso depois é que vai tendo as suas repercussões. Em termos metodológicos, os princípios metodológicos que são importantes, mas depois a nossa liderança presente em cada momento, e nós vivemos de todo lado, estruturamos as coisas, concordamos com algumas, não concordamos com outras, entendemos umas, eventualmente não entendemos outras, mas depois estruturamos a nossa ideia. Eu acho que a grande diferença depois que nos define enquanto treinadores, porque atualmente já não se admite que não se trabalha ao nível dos melhores e não se trabalhe bem.
o que nos define depois são aquilo que são os comportamentos, aquilo que são as nossas vivências, a nossa liderança, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós utilizamos enquanto estrategas para ganhar jogos. Muito bem. Estamos no Parque Nacional do Jamor. Que outro local, além deste, é que poderíamos escolher para fazer esta entrevista? Algum sítio representativo para ti? Algo que traga boas memórias? Onde é que poderíamos estar? Eu escolhi este espaço para aqui estarmos também por uma razão não muito especial, porque não sou de cá, eu sou de Sabroso de Aguiar, uma aldeia no concelho de Vila Pouca, distrito de Vila Real, e se há alguma coisa que me traga mais memórias do futebol, está lá representado, não é? Naturalmente. Aqui é o Jamor, o espaço emblemático e o espaço que representa o futebol nacional, por tudo que a própria mata em si, mata dita em si representa para a final da Taça Portugal, que é a festa maior do nosso futebol. Bem, e falando aqui um bocadinho de focos de atenção que um treinador deve ter antes, durante e após o jogo, consegues identificar assim, algum tipo de foco de atenção em que tu e a tua equipa técnica se neste caso se focam para conseguir ter sucesso no final do apito do árbitro? Acho que é claro para nós que a nossa forma de intervir no jogo é durante a semana. Muito pouco, eventualmente ao intervalo, mas muito pouco. Ou seja, se nós queremos ter influência, eu costumo dizer, o meu pai liga-me às vezes ao sábado, ao fim do dia, então como é que é? Está tudo preparado para o jogo? E eu costumo lhe dizer quase sempre, se não estiver, também já não fica. Ou seja, porque a forma de nós prepararmos um jogo, o único espaço para a gente preparar o jogo, aquilo que é a nossa ferramenta para modelar aquilo que é a nossa ideia de jogo, é o exercício. E se nós não utilizarmos e não aproveitarmos o tempo de treino de forma adequada, depois não vai ser, olha, temos estas dinâmicas e de sábado para domingo vou pedir para que eles façam outra coisa qualquer. Isto não existe. Na minha ideia não existe. Eu até compreendo que as características individuais de um ou de outro jogador possam mudar alguma coisa depois nas mesmas funções, mas com as características dele diferentes, mas nada diferente do que tenha sido trabalhado. Ou seja, nós trabalhamos sempre em função da nossa ideia de jogo, do nosso modelo, daquilo que ao longo do tempo nós vamos avaliando como faltando à nossa equipa para melhorar, para crescer. Muitas vezes há coisas que não se reproduzem em erro no jogo anterior, mas nós sabemos que já não tocamos naquilo, já não treinamos em específico uma situação daquelas, então de forma a ser proativos e não deixar que haja um gol, não deixar que haja situações de perigo, de expulsão, que nos prejudiquem no jogo, nós antecipamos e temos noção que temos que trabalhar, temos que tocar, a cada 2, 3 semanas temos que tocar, mesmo que não tenha sido um problema que o jogo anterior nos deu. Depois pensamos naquilo que foi o jogo anterior. O que é que os problemas que o jogo anterior nos deu, o que nós fizemos de bem, e depois pensamos naquilo que o adversário faz que nos vai criar problemas. Eu costumo dar um exemplo do nosso jogo com o Sporting em Loures, algo que nós não fazíamos. Não costumávamos afastar o extremo contrário do médio interior. Nós defendíamos numa estrutura de 4-4-2. Defendíamos, ficaram em bloco médio-baixo, e nós nunca costumávamos que o extremo contrário se afastasse do segundo médio. Ou seja, se o jogo está na direita, o extremo esquerdo está nos corredor central, um bocadinho acima do médio, por dentro, a fechar espaço, a não deixar que a equipa contrária elabore por lá. Mas, naquele jogo especificamente, o Sporting carregava com muita gente no corredor da bola, conseguia fazer um bom jogo posicional, e depois pelo Godel e até pelo central conseguiam variar centro de jogo, e do lado contrário, com o lateral e o extremo bem abertos, aceleravam e procuravam logo criar situações de 2-2 ou até 2-1 para chegar às zonas de finalização. Como já tinha muita gente do lado contrário, na variação 2-2 se metia muita gente à finalização. Nós, para evitar isso, o que é que fizemos estrategicamente para esse jogo? Afastámos o médio, o nosso extremo, daquele espaço central e o extremo a estar mais próximo do corredor, para que em variação ele conseguisse rapidamente não deixar que o adversário recebesse, enquadrasse e ou até conseguisse disputar a bola e ganhar. Pronto, estrategicamente nós sabemos que o Sporting fazia isso, que o Sporting queria
atrair a um corredor e variar com passo longo e acelerar. Então, estrategicamente, algo que não fazíamos noutros jogos, tínhamos isso como estratégia e adaptámos e trabalhámos algo que, dentro de uma ideia global, o extremo já entendia o que é estar por dentro, também entende o que é estar mais fora, mais aberto, e naturalmente, após uma ou duas situações que o início de jogo lhe proporciona, ele percebe que isso vai acontecer. Outra situação, nós sabíamos que o Sporting não nos ia deixar jogar curto, nós queríamos jogar curto, queríamos sair, queríamos ter bola, essa era a nossa identidade, vivíamos naquela, ok, não vamos ter tanta bola, o Sporting não vai deixar, o próprio José Peseiro diz isso, que estava preparado para não nos deixar pôr em prática aquilo que era o nosso jogo, e então nós trabalhávamos a segunda bola, posicionámos a equipa para sair curto, aberta, ou para sair longo, aberta, ou para sair longo, junta. Alternamos isto para conseguir ficar com a segunda bola, para confundir algo que na maior parte das vezes no campeonato nós não precisávamos e nós não fazíamos. E no fundo foi aqui uma ou outra questão estratégica para este jogo que nós elaboramos, já está dentro daquilo que é a nossa ideia, dentro daquilo que é o nosso modelo, mas operacionalizamos de forma a podermos ter vantagens e ganhos e a termos algum sucesso naquilo que eram as contrariedades que o jogo nos ia apresentar e que o adversário nos ia provocar. De que forma é que consideras que o rendimento dos atletas durante o período de jogo pode ser, de certa forma, afetado com as reações do treinador em banco, por exemplo, durante o jogo? Pois, eu acho que a nossa equipa, não só em termos da ideia, daquilo que é nossa, que nós criamos, também é o reflexo daquilo que é o treinador em termos emocionais, muitas vezes. Porque nós até podemos dizer com muita convicção, estejam calmos, vamos jogar, confiantes, e se eu estou a tremer, e se eu estou com expressões faciais, com uma linguagem não verbal não adequada, quer dizer, os jogadores vão sentir essa intranquilidade, vão sentir, porque nós como nós estamos sistematicamente sob a observação deles, nos momentos constantes em que comunicamos com eles, nos momentos constantes em que lhes passamos informação, eles conhecem-nos por intuição melhor do que ninguém. Só os nossos pais, namoradas, mulheres é que nos conhecem tão bem. Porquê? Porque nós estamos sempre a representar algo para eles. A representar, nem que digo representar ou comunicar, porque nem sempre, às vezes representamos algo, mas na maior parte das vezes comunicamos e estamos sob a observação da parte deles. Então eles sentem quando estamos confiantes, quando estamos nervosos, quando estamos intranquilos, quando aquilo que nós verbalizamos não condiz com aquilo que nós sentimos. Eu acho que este estado de espírito e esta capacidade de equilíbrio é fundamental. Nós temos que lhe passar essa mensagem do que nós precisarmos. Podemos querer jogar com o último, que sabemos que somos claramente melhores, e podemos querer-lhes passar mensagem até durante a semana, toda a semana, alguma mensagem de intranquilidade, maior número de erro no próprio treino, no próprio exercício, para que eles se sintam menos autoconfiantes, mexer aqui um bocadinho e aumentar-lhes os níveis de alerta, porque nós sabemos que somos melhores e com os níveis de alerta certos, não facilitando, conseguimos estar mais preparados para o jogo. No fundo, nós também mexemos aqui com eles e nós somos a imagem deles. Nós, quando digo toda a equipa técnica, porque toda a equipa técnica é a imagem e também comunica e tem que estar na mesma sintonia do que o treinador principal. Por isso até o próprio treinador principal passa não só a mensagem para eles, como passa para a equipa técnica, e depois a equipa técnica também passa para eles. Muito bem. Hoje em dia, como é que um treinador se pode posicionar no mercado para que possa ser identificado como um possível candidato a um determinado projeto? Nós temos alguma responsabilidade nisso, até porque os meios de comunicação e de interação que atualmente nós temos ao dispor, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, a internet, o digital, está de tal forma avançada que hoje os jornais nacionais sofrem um bocadinho com isso, têm vindo a reduzir páginas a cores, têm vindo a poupar de certa forma, porque o número de compra, o número de leitores é cada vez menor. Nós todos os dias temos acesso a vários conteúdos no Facebook, na internet, e nós temos que utilizar esse veículo de informação
e de publicidade, porque não se paga. Eu tenho é que produzir o meu conteúdo e apresentá-lo. Para quê? Porque nós conseguimos dessa forma formar a opinião e mostrar, ou mais do que formar, passar a mensagem daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que nós fazemos e daquilo que é a nossa imagem. E temos o dever de cultivar essa imagem, de fazer passar essa imagem para que as pessoas saibam, porque de hoje à amanhã, quando um presidente, quando um diretor tiver que decidir perante um treinador ou por outro, pode haver alguém neste meio que conheça, que já viu, que esteja alerta de algo que se passa mais abaixo. Quem diz um treinador, diz um jogador, porque essa informação facilmente se consegue produzir e facilmente se consegue propagar. E eu acho que da nossa parte, individualmente, podemos e devemos, de certa forma, criar isto. Mas há os empresários que, naturalmente, uns melhores posicionados que outros, conseguem ter aqui algum peso, no fundo, também na decisão, ou em ter um peso na decisão de quem decide, mas sobretudo na apresentação, de dizer, olha, não sei se estão a pensar mudar ou mudaram, está aqui uma pessoa que eventualmente vos pode interessar, tem este currículo, tem esta ideia de jogo. Acho que atualmente, mais que o currículo desportivo escrito, nós podemos, enquanto treinadores, criar um currículo digital com os momentos de jogo da nossa equipa e apresentar, olha, vejam, se gostar, se identificar, se o clube se identifica com esta ideia de jogo, comprem, ou optem por aqui. E eu acho que tem feito diferença no futebol nacional aqueles presidentes, aqueles diretores desportivos que conseguem dar seguimento ao trabalho que estava a ser feito com algum sucesso em determinado momento, com as escolhas acertadas daquilo que são as ideias para dar seguimento àquele projeto. Eu acho que é fundamental ter a capacidade para escolher de forma adequada, para enquadrar a escolha do treinador, da ideia que o treinador apresenta, porque o treinador o treinador no fundo é uma marca, representa uma liderança, uma imagem, uma comunicação, uma ideia de jogo. Tudo isto é uma marca que o clube em si quer ou não quer ter, e tem que ter a capacidade para escolher dentro destes patamares. Acho eu, não sou ninguém, não sou dirigente, mas acho que há alguns critérios que quem decide tem tido a capacidade para começar a escolher com critério, e essa escolha de critério tem-lhes dado mais sucesso que os adversários. E qual a influência, falaste aí também das plataformas, da parte da divulgação, das redes sociais, qual a influência que uma plataforma como a Foot Magazine pode ter para os seus leitores e para os seus subscritores? Vai ser grande, porque vai produzir sistematicamente conteúdo, vai produzir sistematicamente um conteúdo específico dentro do futebol. Algo que vemos alguma malta, e já temos o lateral esquerdo, temos a ideia de jogo, temos um outro grupo de Facebook que vai tendo e que vai produzindo grupos, sites que nos vão dando essa informação, mas é só informação vídeo e texto descritivo. Noutro formato vai acabar por ter um grande alcance também. Porquê? Porque o treino, já não se fala pouco sobre o treino, já se fala pouco sobre aquilo que é a sistematização do treino, porque já muita coisa foi dita, mas sistematicamente há coisas novas a aparecer, o futebol, como a tecnologia está a evoluir a uma velocidade que nós muitas vezes não temos noção. O futebol também, porque as tecnologias vão estar aliadas e a investigação científica vai trazer sempre coisas novas. As universidades produzem conteúdos sistematicamente. Esta produção de conteúdos, o dar voz a vários treinadores que nem sempre comunicam com toda a gente, é importante para nós, é importante para, sobretudo, quem quer ser treinador, quem ambiciona ser treinador, quem olha para alguns modelos, alguns treinadores como modelo,
porque vai-lhes ser dada voz, e sendo dada voz vai ser um espaço ótimo para que eles de certa forma bebam, aprendam e tenham conteúdo por parte de alguém que eles se identificam. Muito bem. Com o crescimento do futebol feminino, consideras que podem aumentar, digamos assim, as oportunidades para treinadores como nós que têm a crença de conseguir manter-se no futebol e chegar a patamares mais elevados? O futebol feminino tem crescido imenso no nosso país, e naturalmente que é mais um espaço, havendo equipas, é mais um espaço para que treinadores apareçam, para que treinadores mostrem o seu trabalho, porque daqui a tempos vi uma equipa de segunda liga dos Estados Unidos jogar e fiquei admirado, nunca tinha visto. Tem mais intensidade, mais dinâmica, mais fluidez de jogo que a maior parte das equipas do nosso campeonato de Portugal. Estamos a falar dos Estados Unidos, que é campeão do mundo, e estamos a falar de um país onde há escola de futebol feminino há largos anos e que tem desenvolvido, tem estudado e tem criado, existe competição há muito tempo. Em Portugal tem vindo a criar mais escalões, mais competições, já a primeira, já a segunda divisão, os próprios grandes já estão integrados, o Porto não, salvo erro, mas já estão integrados, já há 2 divisões, já há maior competitividade, já há jogadoras estrangeiras a jogar no nosso campeonato. Esta evolução é profícua, é importante e claro que tem as suas especificidades a todos os níveis. Lidar com meninas e com senhoras é diferente de lidar com miúdos e com jovens e com homens, mas naturalmente é um momento e é um espaço também para aparecer, para mostrar o trabalho que se desenvolve e o trabalho que se tem. Muito bem. Consideras, do ponto de vista da relação com a equipa de arbitragem durante o jogo, que os jogadores têm que estar preparados ou que têm que ser preparados pelo treinador para reagir a determinado erro, porque os erros acontecem por parte do treinador, acontecem por parte dos jogadores, mas também acontecem por parte da equipa de arbitragem. Tem que haver uma preparação prévia por parte do treinador com os jogadores para esta reação ao erro, e de que forma e que se preparam isso com as vossas equipas? Eu acho que é cada vez mais importante perceber não só os jogadores, como também os árbitros. O jogo é feito de erro, a condição humana é feita de erros. A nossa capacidade de crescer, de evoluir, de nos tornarmos melhores é através do erro. As experiências negativas marcam-nos muito mais que as experiências positivas, ou deixam um vínculo maior e tiramos muitas vezes pelo sofrimento, entre aspas, maiores reflexões, maiores conclusões de momentos negativos do que experiências positivas. Por isso nós temos que encarar o erro como normal. É claro que o futebol, da maneira que está atualmente, faz com que o árbitro, ou tem feito culturalmente com que o árbitro seja a ovelha negra. Mas eu costumo dizer que nem a maior parte, em grande parte dos campeonatos que nós conhecemos, o árbitro é o melhor das 3 equipas. É o que erra menos nas 3 equipas. E não podemos querer um árbitro de Champions que erra como erra um árbitro da Champions no distrital. O árbitro distrital vai ter que naturalmente errar mais vezes, ser menos capaz, estar menos capacitado que um árbitro que está na Primeira Liga ou que está na categoria C2 no Campeonato de Portugal. É normal e nós temos que saber encarar isso e perceber que o árbitro vai errar da mesma forma que nós erramos. E aceitar, e estar preparado, aceitar as decisões. Naturalmente há momentos que algumas decisões nos custam, mas temos que saber aceitar e encarar como um erro. Por muito que nos tenha prejudicado, é um erro, ok, está tudo bem. Não está tudo bem porque muitas vezes, entre aspas, porque isso condiciona o nosso futuro. Mas sendo um erro, nós temos que estar preparados para aceitar e capacitar os nossos jogadores que estão lá em campo para jogar e para controlar e para jogar aquilo que é o nosso jogo, porque é aquilo que eles realmente controlam, porque é aquilo que eles treinam, se aquilo que eles treinam diariamente é aquilo que eles melhor controlam. Não adianta estar a ter aqui algumas alterações do ponto de vista emocional
com as decisões do árbitro, porque essas decisões nós não controlamos, para depois esse estado emocional venha a interferir com as nossas decisões enquanto jogador, que depois uma coisa é com um determinado nível de irritação, entre aspas, e de stress competitivo, outra coisa é com outro nível de irritação menor, ou eventualmente alguns até reagem melhor com um nível de stress maior, e nós não podemos deixar que sejamos condicionados por isto. E achas que nos contextos onde já passaste, consideras que os staff técnicos principalmente estão preparados para lidar com o erro? Estão preparados para lidar com estes condicionamentos que podem haver de acordo com a decisão? Não, porque nós emocionalmente, nós culturalmente não estamos tão preparados assim para lidar com o erro. E se nós somos assim enquanto ser humano, também somos assim enquanto treinadores. Eu acho é que cabe-nos a nós, começa aqui, novamente falo de quem lidera o processo, quem lidera o processo dentro da equipa, o treinador, quem lidera da direção, ter a capacidade para perceber que o erro é natural, que o erro vai acontecer, em que medida não sabemos, mas também perceber que o erro acontece e vive-se no jogo e depois fora dele, e no fim temos que conviver com aquilo que foi o resultado, trabalhar naquilo que nós controlamos para melhorar aquilo que foi o resultado e seguir em frente e estar cada vez mais preparados para isso. Eu não permito e não aceito que no meu banco, no espaço onde eu estou a liderar, onde eu intervenho, que os jogadores, que os adjuntos que estejam ali numa atitude completamente provocatória, agitada, porque não é essa a imagem que nós queremos passar para os jogadores, para quem está dentro de campo, porque naturalmente se eu estou ali agitado, mais nervoso, se não for de forma propositada, e se estou preocupado com o árbitro, eles próprios vão começar a estar preocupados mais com o árbitro, mais com fatores externos que eles depois não controlam, e isso vai influenciar o rendimento deles. É? Claro, exatamente. Muito bem. Falando aqui um bocadinho do ponto de vista do jogo, uma vez mais, lembras-te assim de algum jogo que tenhas terminado e tenhas sentido claramente um sentimento de dever cumprido? Se consegues identificar esse jogo e se houve algum tipo de preparação, e se neste momento, em termos de análise, consegues-te lembrar se houve uma preparação diferente, de que forma foi feito o planeamento e o que é que foi dito aos jogadores para que eles tivessem esse tipo de rendimento e que tu tivesses sentido assim no final? Bem, o sentimento de dever cumprido é diferente de vitória, muitas vezes. O sentimento de dever cumprido tem a ver com aquilo que é a nossa consciência tranquila sobre aquilo que foi a nossa preparação para o jogo. E raramente, salvo raras exceções, eu não cheguei ao fim do jogo com o sentimento de dever cumprido, ou seja, fiz o que melhor sabia, porque as minhas más decisões não têm a ver com o dever não estar cumprido. Eu posso ter errado, os meus jogadores podem ter errado, mas eu cumpri aquilo que era o meu dever. Eu preparei-me durante toda a semana de forma adequada, eu tenho conteúdo sobre aquilo que nós não fizemos de bem, aquilo que nós tínhamos que melhorar, aquilo que foi o trabalho dos meus jogadores em campo, que eu exijo, que eu cobro, que eu obrigo a que seja sempre nos limites, aquilo que foi a preparação da análise do adversário, mas depois o jogo acontece e nós já não temos esse controle. Mas o nosso dever cumprido está feito. Ou seja, eu costumo dizer, eu quero que vocês, jogadores, cheguem a todos os jogos com a consciência tranquila. De quê? De que fizeram tudo para estar preparados para ganhar o jogo. Para jogar o jogo. Para jogar aquilo que é a nossa ideia. Não estar limitados porque ou não dormiram bem, ou fizeram algo que estão com medo que o treinador saiba e não estão tão preparados, ou está a chover e só trouxeram botas de borracha e acham que não se vão adaptar. Isto não pode acontecer. Por isso, dever cumprido é uma coisa. Satisfação por tudo que planeámos, por tudo o que elaboramos ter acontecido. Já houve vários jogos em que isso aconteceu. Se calhar com maior impacto assim recentemente foi o jogo com o Sporting, uma equipa de terceiro escalão nacional conseguiu disputar, conseguiu colocar, entre aspas, a tremer, que não foi tremer, mas em sentido, na parte final do jogo, com o reduzido 2-0 para 2-1, conseguiu essencialmente, tirando esta parte mais resultadista, disputar o jogo, não permitir que o adversário tivesse inúmeras situações de finalização, não ser goleado, conseguir ter bola, e ter bola, quando eu digo ter bola, é conseguir
jogar o nosso jogo, chegar ao último terço, criar situações de finalização. Isso aconteceu, isso dá-nos prazer, porque aquilo que nós perspectivámos para o jogo, nós víamos acontecer. Naturalmente, que há aqui uma série de questões sempre que estão patentes, a motivação do Sporting nem mesmo que a nossa, naturalmente que isso condiciona. Mas eu acho que à parte disso, fomos muito competentes, fomos muito capazes e com um bocadinho até de sorte poderíamos ter discutido o resultado de uma outra maneira. Mas este jogo diz muito. Bom, depois houve outros jogos, não tinha. Lembro-me aqui há 2 anos, o Gafanha Sertanense, uma fase difícil nossa, que elaborámos, que perspectivámos para o jogo, que aquilo que nós criámos como nuances estratégicas ou que podiam ser dificuldades que o adversário ia ter, nós conseguimos ter um sucesso tremendo e conseguimos anular, e que o adversário praticamente não teve uma situação de finalização, a não ser aos 92, ganhámos 3-1 com 4 golos nossos, 3 concretizados por nós, um passe que isolou o adversário, que no fundo foi um lance criado por nós. Pronto, estes jogos, há alguns jogos, houve sempre alguns jogos, vai haver sempre alguns jogos da época, em que aquilo tudo que nós perspectivamos acontece. Por exemplo, este ano, tudo o que a gente perspectivava, na maior parte das vezes que o adversário vinha fazer como resistências, não acontecia. Ou seja, os adversários jogavam contra nós de maneira completamente diferente daquilo que jogavam. Não sei se foi por facto de termos jogado com o Sporting, daquilo ter algum ênfase, daquilo ter alguma visibilidade, de colocar alguns alertas, mas aquilo que nós sentíamos é que todos os adversários que vinham jogar contra nós vinham com uma estratégia, vinham com uma organização defensiva diferente daquela que jogavam contra os adversários, o que obrigava muitas vezes a nós falharmos, entre aspas, aquilo que era a estratégia do adversário e a certa altura obrigou-nos a criar, ok, eles podem vir assim, mas nós estamos preparados para jogar e para contrariar estas mais-valias que o adversário tem, mas também estamos preparados para contrariar se eles apresentarem uma outra estrutura, algo que nós já sabemos. Os adversários vinham quase sempre com linhas de 5, linhas de 6 defensivas, e baixo, o que nos obrigava a ter algumas estratégias diferentes, e nós já sabíamos, se viesse com 4 era melhor, estávamos completamente preparados para isso. 5 ou 6 nós íamos preparando, íamos criando mecanismos para conseguir ultrapassar. David, onde é que te vês daqui a 5 anos? Não sei. Não sei. Há 5 anos atrás onde estava? Estamos em 2019, 2014. Estava em Oliveira do Hospital, para aí, a caminho de Bragança. Não, já tinha ido para Bragança, não sei. O mundo atualmente dá muitas voltas em pouco tempo. 2 anos é um espaço temporal muito grande. No futebol, então, é um espaço temporal muito grande. Eu acho que eu vejo-me a trabalhar em algum sítio, na área do futebol, de certeza absoluta. Espero que esse período de tempo tenha sido suficiente para regressar aos campeonatos profissionais, para regressar à segunda liga ou até mais à frente, mas este período de tempo seja suficiente para continuar a crescer enquanto treinador, a evoluir. Certamente vou ser melhor treinador, mais capaz, mais competente, e a continuar a crescer e evoluir para voltar aos campeonatos profissionais, porque é uma tarefa extremamente difícil e é uma tarefa na qual nós estamos concentrados agora, estando no ativo ou estando fora, estamos a beber, a reciclar para chegar lá e para chegar ao desporto, ao escalão máximo do desporto nacional. E como treinador principal, ou vês-te a fazer outro tipo de função dentro de uma equipa técnica? Desde 2011 que tenho sido sempre treinador principal. Já tive a sorte de ser adjunto de treinadores que ninguém conhece, mas muito competentes, e ter bebido, ter crescido, ter evoluído. Para já, treinador principal, para ser adjunto de alguém a quem eu reconheça realmente muita competência e que esteja num patamar competitivo muito superior àquele em que eu estou situado. Okay. Última mensagem para quem nos está a ver e que também, como falámos há pouco, também sonha enverdar por esta carreira e conseguir ser treinador no alto rendimento. Eu acho que o trabalho, 9 vezes ou 10 trabalho, e depois o 11º a competência, aparece, ou o talento.
Mas o trabalho, o nosso trabalho é o criar de condições próprias e competências e valências para depois nós, quando chegarmos ao contexto em si, estarmos preparados para o que nos vai aparecer, porque as oportunidades aparecem. Não sei quando, muitas vezes não olhamos e não vislumbramos um momento, uma oportunidade mas elas aparecem. Por isso, cabe-nos a nós estar preparados e ter competência para quando elas aparecerem nós estarmos e nós não falharmos e nós passarmos com distinção nos testes. Muito bem, André. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos que corra tudo bem. Vamos ver. Obrigado.